Hoje eu vim de pergunta. Não gosto muito de Alinhamento. perguntar, não, mas hoje eu quero só perguntar, ué. O artigo aqui, Indução da Lactação em Mulheres Transgênero, uma revisão integrativa da literatura. Gente, para quem não está muito acostumado com a linguagem acadêmica, quando a gente fala de revisão de literatura, nós estamos falando de um artigo científico que não produziu especificamente um material a partir de um experimento. Trata-se de um grupo de pessoas, ou de uma pessoa, no caso aqui é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, são 8 pesquisadores, tá? E esses pesquisadores e pesquisadoras fizeram um levantamento do que há na literatura sobre o assunto. E eles conseguiram encontrar 27 artigos e eles fizeram uma análise desses 27 artigos. Como é uma análise integrativa, significa que eles vão juntar esses 27 artigos para poder falar sobre o assunto a partir de outros experimentos. Só para a gente deixar claro qual foi a metodologia de trabalho de quem fez esse artigo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a introdução e depois a gente vai passando entre nós aqui. Pode ser? Pode. Então Sim, vamos lá. ótimo. Milton, presta atenção aqui que eu acho que você vai gostar, viu? Tem coisas interessantes que talvez você ainda não saiba. Mas vamos lá. Aqui, e só para complementar, isso é da revista Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento. O texto é de 2023, tá? Então é um texto bem recente, isso é importante. Objetiva-se revisar a literatura no que diz respeito à indução da lactação em mulheres transgênero, buscando publicações em qualquer ano que tratem de aspectos pertinentes a esse tema. Trata-se de uma revisão integrativa de sua sistematização, deu-se nas seguintes etapas: identificação da questão norteadora, busca da literatura digital, avaliação dos achados, análise interpretativa dos resultados, discussão com sumarização do conhecimento. Para busca, utilizou-se combinações dos seguintes termos de indexação: lactação, amamentação, mulheres trans e mulheres transgênero e seus correlatos em inglês. Gente, termos de indexação, basicamente, é porque quando nós fazemos um artigo, nós colocamos, por exemplo, as palavras-chave. Então, quando eu vou buscar por esses termos, né, nos periódicos científicos, aqui eles procuraram em 3 portais, a gente procura por esses termos. A coleta de dados foi realizada durante o mês de setembro de 2022 nas bases de dados PubMed, Lilacs e Cielo. Inicialmente, 27 publicações foram identificadas durante a busca. Após a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão, observa-se um total de 9 trabalhos para inclusão neste estudo. É possível observar que há uma escassez de trabalhos sobre o tema na literatura mundial. O aleitamento configura-se como uma estratégia de afirmação de gênero para a mulher transgênero e deve ser encorajado sempre que possível. A produção de leite é possível através do protocolo que consiste em estimulação e expressão do tecido mamário, uso de antiandrógenos e galactagogos. O aumento com posterior produção de níveis séricos de estrogênio e progesterona, respectivamente, inclui-se, portanto, que a indução da lactação em mulheres transgênero é factível, econômica, acessível e potencialmente segura. Todavia, faz-se necessário o fomento à pesquisa sobre essa temática a fim de responder a diversos questionamentos remanescentes existentes. Essa é a introdução, gente. A introdução não, perdão. É o resumo, né? Agora que começa a introdução. Quem começa lendo aí? Eu fiquei um pouco perdida, porque é celular. Eu tenho que estar levantando. Kelvin, você está melhor para ler? Estou.
amiga. A introdução. O aleitamento materno é uma prática que resulta em inúmeros benefícios para a vida da mãe e do bebê. Quando se trata da saúde materna, a amamentação está relacionada a um menor risco de desenvolvimento de diversas condições clínicas, a saber, diabetes Mellitus. mellitus, né? Tipo 2, mellitus, tipo câncer de ovário e de mama, depressão pós-parto, doenças cardiovasculares, osteoporose e outras. Além disso, há também impactos positivos na vida do recém-nascido, uma vez que a criança que são amamentadas apresentam Além disso, há também impacto positivo na vida do recém-nascido, uma vez que crianças que são amamentadas apresentam melhor desenvolvimento neurocognitivo e menor incidência de obesidade e de outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e hiperlipidemia. Por conta disso, emergem-se esforços ao redor do globo para estimular a adesão à amamentação. No entanto, é de conhecimento geral que o ato de amamentar não se restringe somente ao campo biológico e nutricional. Ser lactante relaciona-se também com aspectos biopsicossociais. O aleitamento é, sobretudo, uma forma de fortalecer o vínculo afetivo do binômio lactante-lactente. Mamãe e bebê, né, gente? Bem como uma estratégia de afirmação da feminilidade e de consolidação do papel de mulher, tendo em vista o papel das mamas como um dos símbolos dos corpos ditos femininos. Vai lá, Kel. Quando se fala de maternidade e de amamentação, é importante reconhecer que tanto mulheres cisgêneros quanto mulheres transgênero podem se enquadrar como mães e lactantes. O termo mulher cisgênero, por definição, engloba todas as pessoas que ao nascer foram designadas como mulher de acordo com seu sexo e ao longo da vida se identificam com esse mesmo gênero que lhe foi atribuído. Por sua vez, a mulher transgênero é o indivíduo que se identifica e reivindica seu reconhecimento como mulher, embora tenha nascido em um corpo com características biológicas do sexo masculino, isto é, com cariótipo XY e aparelho reprodutor, testículo e próstata. Há casos em que determinados indivíduos são impossibilitados de amamentar seus filhos, pois não conseguem introduzir leite naturalmente. A exemplo, temos mulheres cisgêneros que adotam bebês ou que tiveram filhos através da maternidade de substituição, barrigas de aluguel, e as mulheres transgênero. Em virtude dessa realidade, surge a necessidade do uso de protocolo para induzir a lactação. Há casos documentados na literatura que descrevem o processo de realização em mulheres, o processo realizado em mulheres cisgênero. Todavia, esses casos não contemplam a discussão quanto ao uso e as peculiaridades dessa hormonoterapia quando aplicada em mães transgênero. Então, tá, termina aí, que aí a gente comenta. Assim, emerge-se a necessidade de compreender melhor essa intervenção médica, a fim de melhorar o panorama atual de saúde e de direitos das pessoas transgênero no que se refere à prática da amamentação, sabidamente positiva para a vida da lactante e do bebê.
Logo, esse estudo tem por objetivo revisar a literatura mundial no que se diz respeito à indução da lactação em mulheres transgênero, buscando artigos e textos que tratam dos mais diversos aspectos pertinentes ao tema. Show. Gente, vamos curtir a live, por favor, para poder ajudar a gente a subir aqui a live. Antes de continuarmos, vamos aqui. A gente viu a introdução aqui, então. Eu acho que uma coisa muito importante. Esse tratamento acontece em mulheres cis que não podem amamentar, inclusive quando elas adotam. Algumas mulheres fazem muita questão de amamentar as crianças que elas adotaram. Então, elas passam por esse processo hormonal induzido, né? Porque ela, naquele momento, ela não pode amamentar. Elas passam por esse processo. Então, não é uma exclusividade de mulher trans. Acho que isso é importante, né? Vamos lá, então. E outra coisa importante, estão dizendo aí, mas a pessoa vai lá e compra hormônio. Não é assim que funciona, não, gente. Trata-se de um tratamento médico, né? Tem que ser acompanhado por profissionais adequados para isso. Mas vamos à Tem um metodologia. ponto também que ele fala sobre os aspectos biopsicossocial, né? Tipo, a questão Sim. da amamentação como uma questão de levantar a questão da feminilidade, né? Da mulher, do ser mulher, Sim. né? Contra a amamentação. E ali também do contato, que é importante a questão psicológica do bebê, né? Para esse contato do bebê com a mãe, né? E tal, dessa afetividade. Que a amamentação E também está nesse sentido. Não é só em alimentar a criança, né? Alimentar no aspecto físico, mas é também alimentar no aspecto psicológico, e Teve uma evita coisa, da algumas doenças afetividade. tanto para a mãe quanto para o filho, né? teve uma coisa que alguém comentou aqui sobre hormônio, né, no geral. Que, enfim, falou um monte de besteira. O hormônio, em geral, seja qualquer hormônio, para as pessoas trans, ele é feito com muita, extrema responsabilidade, né? Hoje, a gente tem um atendimento, temos médicos muito responsáveis que não vai discriminar de qualquer forma, de qualquer jeito. As pessoas trans também já aprenderam a se hormonizar, né? Indo no médico, tudo certinho. Então, moço, não se preocupa não, tá? Isso é Eu apenas... acho interessante essas pessoas preocupadas com a saúde da pessoa trans, né? Bonito isso. Eu achei lindo. Gente, metodologia. Então, o que a gente viu agora foi a introdução. A introdução é o momento em que a gente explica para a pessoa que vai ler o artigo sobre o que o artigo vai falar. Parece óbvio, mas é importante a gente falar. A metodologia é como esse artigo foi produzido, tá? Então, se for um artigo, por exemplo, com base experimental, vai mostrar como foi realizado o experimento. Se for com base em entrevistas, vai dizer. Este aqui a gente já sabe que se trata de uma revisão de literatura. Essa parte aqui, eu vou ler um pouco mais rapidamente, que ela não é tão. É só para nos guiar mesmo, tá bom? Então vamos lá. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura a respeito das particularidades da introdução da lactação em mulheres transgênero. A sistematização do presente estudo deu-se através das seguintes etapas: identificação da questão norteadora, busca de literatura digital, avaliação dos achados, análise interpretativa dos resultados, discussão com sumarização do conhecimento. Para a busca, utilizou-se dos seguintes descritores da ciência de saúde: lactação, D1, amamentação, D2, mulheres trans, D3, mulher transgênero, D4, mulher transexual, D5. Na pesquisa em inglês, por sua vez, optou-se pelos seguintes termos: Medical Subjects Headers. Eu não sei exatamente o que significa esse headers, não. Bom, eu vou pular essa parte, que são os descritores que a gente não vai acompanhar por aqui. As bases de dados para o levantamento dos artigos foram PubMed, a gente já leu isso lá em cima. A coleta de dados foi realizada durante o mês de setembro de 22 por 2 revisores de forma independente, com 100% de concordância entre eles. Foram incluídos... Significa, gente, aqui o seguinte, na prática, um revisor de um lado, outro revisor do outro. Aí cada um viu o que o artigo falava. Quando juntaram os dois, tinha que estar com 100% de concordância. Se um discordasse num ponto, esse artigo é retirado ou eles chegam a um consenso, né, para ter isonomia. O único critério de exclusão foi textos indisponíveis para leitura gratuita na íntegra. Eles fazem isso justamente para que quem queira consultar depois não precise pagar por isso.
A conduta para a extração dos dados foi leitura dos trabalhos elegíveis para análise a fim de extrair informações que permitissem responder à questão norteadora. O que dizem as evidências científicas quanto às peculiaridades da indução da lactação em mulheres transgênero? Então aqui é para a gente saber como que a coisa funcionou. Só isso, tá? Inicialmente foram 27 potenciais artigos que foram identificados durante a busca. Após a aplicação dos critérios supracitados e a leitura dos títulos e dos resumos, obteve-se um total de 9 trabalhos para inclusão neste trabalho. Quer dizer que os outros, 18 não serviram para o que eles queriam. A figura 1 traz um fluxograma detalhado da seleção de estudos. E aí vem um fluxograma aqui, Beleza. E aí agora a gente vai partir para os resultados, que é o que de fato nos interessa. Você pode ler aí, Kelvin? Resultados. 9 produções científicas foram criticamente analisadas para a composição da presente revisão. O quadro 2 traz as características avaliadas em cada publicação, a saber, título, autoria, tipo de trabalho, ano, país e idioma de publicação e nível de evidência. O quadro 3, por sua vez, sumariza os principais resultados e conclusões de cada trabalho. Os trabalhos analisados foram classificados por nível de evidência científica, NE, da seguinte forma. Evidência científica da seguinte forma: N1, evidências resultantes da meta-análise de múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados. N2, evidências obtidas em estudos individuais com delineamento experimental. N3, evidências de estudos quase experimentais. N4, evidências de estudos descritivas, não experimentais, ou com abordagens qualitativa. NE, evidências provenientes de relatos de caso ou de experiências. N6, evidências baseadas em opiniões de especialistas. Aí vem o quadro. Para a gente entender aqui, acho que está dando algum eco aí. Para a gente entender aqui, então, só para que nós temos, então, algumas coisas que são de meta-análise de múltiplos estudos, randomizados. Randomizados são aqueles estudos que você faz o estudo e faz um tratamento aleatório nele, de maneira que aí eu preciso ver o estudo em si para saber o que eles estão considerando aleatório, quais foram as mães escolhidas, como elas foram escolhidas. São esses estudos randomizados. Depois nós temos estudos individuais com delineamento experimental. Significa que nesses experimentais podem ter sido feitas coisas do tipo: pegaram X mulheres trans e colocaram para fazer um experimento, de maneira que tantos meses usando o hormônio, tantos dias, elas passam por um protocolo. Isso é o estudo experimental. Depois nós temos os quase experimentais. Os quase experimentais é aqueles que são feitos em loco. Elas não vão para um laboratório, não há todo um tratamento das variantes possíveis. Você pega as mulheres, no caso, em situações naturais, nas suas casas, sem um controle absurdo do que está no entorno delas, mas faz ali a experiência. Depois, evidências de estudos descritivos ou com abordagem qualitativa. Provavelmente aqui eles avaliaram, por exemplo, a saúde mental das mães, porque nós estamos vendo, além do quantitativo, nós temos o qualitativo. As evidências pertinentes aos relatos de caso, conforme o próprio nome está dizendo, pessoas que passaram pelo processo, elas mostram como foram as suas experiências. E evidências a partir de profissionais. Aí, no caso, provavelmente médicos e outros profissionais envolvidos. Então, são várias metodologias diferentes que foram analisadas para a gente compreender esse quadro. E aí, nós temos o quadro abaixo, em que nós temos os 9 artigos, um do Canadá, outro dos Estados Unidos de novo, outro
Depois Espanha, Canadá e Estados Unidos. Então a maior parte dos dados são do Canadá, dos Estados Unidos e tem da Espanha. Nós não temos estudos brasileiros. Como eles relataram no início, eles tiveram dificuldade de encontrar textos sobre esse assunto. Então, por isso, provavelmente por isso, nós temos aqui nenhum trabalho brasileiro, né? Aí depois nós temos o quadro 3, quais são os principais resultados selecionados. É só uma espécie de resumo de cada um dos artigos, né? E aí ele traz aí, né? Segunda e mais recente produção científica que descreveu o caso de lactação induzida numa mulher transgênero, paciente de 30 anos que conseguiu conduzir leite. Veja que aí ele está falando de uma paciente. Isso aí é o que a gente chama de estudo de caso, né? Não juntou várias pacientes para poder fazer. E aí ele vai descrevendo, eu acho que a gente pode pular essa parte, né, Jaque? A gente pula essa parte que ele fala como foi a análise de cada um dos artigos. Eu acho que quem tiver interesse, volta aí para poder ler. Aí depois vem a discussão, panorama atual e conhecimento, conhecimento dos profissionais de saúde. Vamos agora parágrafo a parágrafo, Kélvia? Pode ser. Então vai lá. Eu tô doida para ler, mas eu acho que no celular acho que deve ficar diferente, né? Porque eu sempre Não, você que sabe. Tenta aí, Você quer gente. tentar pelo menos? Tenta pelo menos. Eu me perco todinha, tá? Discussão. Panorama atual, conhecimento dos profissionais de saúde. Ao realizar a busca, é possível observar que há uma escassez de trabalho sobre a indução da lactação em mulheres transgênero na literatura. Todas as publicações encontradas estão no idioma inglês, e foram produzidas na América do Norte ou na Europa. Assim faz-se necessário pontuar como a produção científica latino-americana, em especial a do nosso país, está atrasada ao não contemplar a discussão de um tema de interesse de um grupo já marginalizado em nossa sociedade. Além disso, mesmo não havendo restrição quanto ao ano de publicação, tem entre parênteses, ao fim de ampliar o leque de opções de textos para revisão. Nota-se que o primeiro artigo sobre o tema foi publicado apenas no final dos anos 2010, no século XXI. Ademais, observa-se também que todas as publicações identificadas para essa revisão possui um baixo nível de evidência científica, sendo 55,56%. Aí aqui tem um númerozinho de N. Esses números não importam, não. Mas é interessante a gente colocar. Primeiro ponto, não temos produções brasileiras. Segundo ponto, são poucas as produções e muito recentes. Só de 2010 para cá que houve um interesse científico no tema. Isso é bem grave. Oi, Caio, a gente está lendo um artigo científico sobre amamentação de mulheres trans. Opa, vai lá, Kelvin. Oi, Jaque. Eu queria fazer um comentário. Quando eu leio esse artigo aqui e olho para as leis bonitinhas, ou né, a discussão que é feita pelo Estado, eu fico achando que as leis e a introdução, a inclusão nossa é apenas para florear, para estrangeiros, né, ver. Olha, o país tem uma inclusão de pessoas trans, né? Enfim. Tem não. Cientificamente as pessoas acabam tratando da... Jaque, é preciso que haja mulheres trans na universidade para que isso seja um assunto de interesse da universidade. Esse é o primeiro ponto. Entendeu? Antes disso, nada. Vai lá, Kelvin.
Logo, infere-se que os aspectos relacionados à saúde das pessoas transgênero, de uma forma geral, ainda permanecem pouco atendidos pela comunidade médica, e as consequências desse conhecimento são inúmeras. E as consequências desse desconhecimento são inúmeras. São elas, né? Perpetuação da discriminação, redução do bem-estar social desse grupo e falta da garantia de seus direitos sexuais e produtivos. Um estudo de 2015 mostrou que 80% dos profissionais de saúde não receberam alguma educação a respeito do cuidado em saúde de indivíduo transgênero. Outros autores também encontraram um imenso resultado. A saúde das pessoas LGBTQIAP+, Pode pular. ainda é pouco abordada nos cursos de formação de saúde. É isso. Quanto ao tema dessa revisão, o único estudo transversal que avalia o conhecimento de profissionais de saúde quanto a essa intervenção foi publicado em julho de 2020. A pesquisa realizada com 82 pessoas com experiência em saúde trans na Argentina demonstrou que 27% dos respondentes conheciam os protocolos de indução de lactação em mulheres transgênero, em apenas 9% tinham experiências clínicas prévias com tal prática. Além disso, 79,2% concordaram que há a necessidade de protocolos específicos para a indução nesse grupo. Então, gente, nós estamos fodidos e mal pagos se nós considerarmos os profissionais. Isso que a gente está falando de Estados Unidos e Canadá. Imagina no Brasil como é que isso está, hein? Gente, eu vou pegar uma água ali para poder continuar a leitura, tá? Eu acho que a gente vai sair bem deprimido do final dessa leitura. No final, tudo se resume ao que o Alexandre falou, né, professor Alexandre? Porque se não tem mulheres trans, né, na universidade, não tem esse conhecimento, né? E não tem mulheres trans, principalmente nos cursos de medicina. Porque assim, nós temos uma cultura de nós só tratarmos, principalmente quando estamos falando de minoria, de nós mesmos nos nossos trabalhos. Por exemplo, eu sou apontado, todos os lugares que eu vivo hoje, eu sou apontado como gay porque eu defendo causa LGBT. E as pessoas, gente, têm medo, elas têm medo de se expor. Às vezes pessoas até que não são tão preconceituosas assim, mas para que eu vou lidar com isso? O que vão pensar sobre mim? E interesse real na vida de pessoas trans, só pessoas trans têm. Tô mentindo, dona Jaque? Não, mas eu queria ter um olhar apaixonado, romântico e muito esperançoso, né? Tem algo acontecendo. Então muda de país. Eu queria dizer para você assim, para você, muda de país, vai para o Canadá, mas parece que não resolve o problema não pelos artigos científicos. Não, porque é preciso ter gente que converse aqui, né, com essa despretensão, mas alguém traga alguns assuntos, né? Então, Sim. Eu fico muito feliz que hoje eu posso contar com 2 pessoas cis para conversar sobre uma pauta que me interessa muito, né? Que é do meu interesse. Então, conto com 2 pessoas cis que gostam, que vêm, que compram briga. Então, nem tudo tá perdido, né, gente? Daqui para frente, ó. Daqui para frente é só para trás. Não, daqui para frente e para trás é uma binônia. Para trás eu não volto. Peraí, tô voltando para minha cadeira. Só um minuto. Gente, eu sei ler, viu? É porque a leitura do celular é totalmente diferente. É ruim pra caçamba. Você tem que crescer a tela, a leitura, aí no fim você se perde todo. Deixa eu sentar aqui. Eu tô gostando muito na verdade, eu tô gostando muito da leitura, porque a gente tá realmente aprendendo, né, Jaque? Porque eu acho que
Isso aqui são coisas que a sua vivência trans, por exemplo, não te traz, né? Essas Não, informações, de né? jeito nenhum. Inclusive, Alt, ontem você colocou uma coisa e eu fui muito irresponsável, sabe? E que eu fiz um julgamento muito. Que não é válido o meu julgamento ontem, sabe? Eu Qual? falei, nossa, eh, eu julguei a Léo, né? Entendi. Porque eu joguei no colo dela que por ela ser trans e agora ela tem um cargo de diversidade, né? Que é de inclusão à diversidade, ela tem que saber disso, né? É obrigação dela como trans. Não, né? Não, não é uma obrigação dela. Quer dizer, deveria ela estar mais atualizada. Porém, não é isso. A pessoa não se Ô, torna Jaque, trans, abre um guarda-chuva e cai eu, todo o letramento. eu vou discordar em parte de você. Ela não precisava ter esse conhecimento científico porque ela não é cientista. Mas ela ainda hoje não saber que uma mulher trans amamenta, porque essa informação já está para a sociedade já há um bom tempo. Eu acho que ela não tem a obrigação de saber tão profundamente. Essa informação eu acho muito superficial, que é condizente com o que normalmente ela apresenta nas redes sociais sobre a população LGBT em geral. Né? A gente sabe que há equívocos, né? Acho que dá para ela melhorar, eu acho. Né? E olha que eu gosto dela, tá? Eu nunca vou colocá-la na caixinha da Nanny People. São Não. pessoas completamente diferentes, né? Estamos falando de pessoas LGBTs que têm consciência disso, né? Ela, por mais que tenha alguns pecados, né? Ela É. tem um letramento muito bom. Ela sabe que não é sobre ela. Mas vamos continuar? Vamos. Vai lá, Jaque, você começa. Foi a Kelvin que deu a última, não foi? Foi. Isso. É a partir do aspecto, né? É isso? É Isso, isso. aspectos socioculturais do aleitamento por mulheres transgênero. Então, peraí. O aleitamento, o aleitamento materno simboliza muito mais do que apenas suprir a necessidade do seu filho. A amamentação representa uma estratégia de afirmação de gênero para a lactante transgênero. Fortalece o vínculo emocional entre os envolvidos e gera sensação de euforia e bem-estar para a matriz. E aqui tem o nome, acho que a gente pode pular o nome, né, Alt? Desculpa, eu acho que eu li errado. Para a nutriz. Para a nutriz. Que seria pra mãe. A impossibilidade de amamentar. Peraí, gente. A Tá certo. impossibilidade de amamentar, desculpa, experienciada pelas mulheres transgênero, por exemplo, pode refletir de forma negativa em sua experiência social e emocional como figura materna dentro da dinâmica familiar. Show de bola. A transgeneridade é um determinante social da saúde e impacta negativamente as experiências vividas pelos indivíduos transgênero. A assistência em saúde para pessoas transgênero ainda permanece precária, principalmente por conta da discriminação e da nossa cultura cis e heteronormativa. Assim, experiências aversivas prévias marcadas pela transfobia resultam no afastamento desse grupo dos serviços de saúde por conta do medo da discriminação. Além disso, o estresse gerado pelos estímulos aversivos pode também impactar negativamente o sucesso da amamentação. Haja vista que o estresse biológico reduz a produção de leite das glândulas mamárias. Então, quer dizer que mesmo com o tratamento, o estresse pode alterar isso. E pessoas trans, elas são geralmente pessoas que têm uma vivência estressada por conta da transfobia, que é o que é apontado aqui, né? Importante. Tem o caso, aí eu vou colocar o caso da Érica
Érica Fernandes, né? Que é essa mulher que tá na imagem da Jaque. Ela fez o tratamento e daí durante o processo ela não conseguiu colocar o bebê dela pra fazer a pega direito, né, no seio dela. E aí meio que feriu e tal. Ela não tinha coragem de pedir ajuda, né, para as enfermeiras ou para uma outra mulher, porque ela achava que se ela falasse que estava doendo, as pessoas em volta dela iam retirar esse direito dela, né, de amamentar. E Então ela qualquer tinha mulher medo de cis pode pedir passar por ajuda. isso, né, Kelvin? Qualquer mulher cis passa por isso. Eu tenho vários exemplos de mulheres cis, né, que têm problemas de amamentar. A minha mãe teve problemas, o filho dela, ela não conseguia amamentar. Minhas irmãs, ela teve esse problema. O leite seca muito rápido, né, porque fica... E ela precisa fazer alguma coisa para parar com a produção de leite. É isso. Vai lá, Kelvin. É necessário entender quais são as experiências que as mulheres transgênero compartilham para compreender como é a realidade delas como um grupo. Um exemplo clássico é o uso da linguagem como ferramenta de violência e de exclusão, mesmo que de forma não intencional. Muitas prestadoras de serviço se recusam a usar o nome social de pessoas transgênero, além de utilizar os pronomes inadequados à sua identidade de gênero. Assim, reconhecendo que as famílias LGBTQIA+, são um grupo vulnerável à violência e à exclusão, deve-se impor esforços para evitar situações similares. Foda, né? Vai lá, Jaque. Cada vez mais a amamentação firma-se como um importante direito reprodutivo. Todavia, o debate em torno desse tema ainda não contempla a discussão de gênero e de sexualidade. Dessa forma, devemos reconhecer que há relação entre a prática do aleitamento e a nossa cultura cis-heteronormativa e, portanto, as contribuições da teoria queer devem figurar nos debates em torno da amamentação. A teoria queer pode ser entendida como um conjunto de posicionamentos que visam, em sua essência, desafiar todos os conhecimentos tidos como normativos. Aplicar essa teoria nos debates da medicina é, sobretudo, questionar as instituições dominantes e analisar as questões através das lentes inclusivas que busquem entender as novas questões envolvendo gênero, sexo e sexualidade. Reconhecer a amamentação como uma prática de afirmação de gênero para lactantes transgênero, interrogar-se mulheres e homens trans deveriam amamentar seus filhos e advogar pela necessidade de protocolos específicos para a indução da lactação em pessoas transgêneros são exemplos que ilustram bem o exercício da ciência sob um olhar da teoria queer. Em ambos relatos de casos publicados na literatura, o leite secretado não foi analisado e avaliado quanto à sua composição e qualidade. Questionamentos ainda existem e precisam ser respondidos, porém, isso não deve motivar a transfobia em nosso meio. Tampouco servir de instrumento para patologizar e discriminar a lactação por pessoas transgênero. O ceticismo deve ser uma atitude presente no exercício da medicina, mas os profissionais de saúde também devem estar abertos às novas mudanças que ocorrem no campo da ciência. Então aí não há uma análise do leite, mas isso é nesses dois relatos específicos, né?
E quando fala desse ceticismo, é importante que a ciência, ela não pode ficar passando pano para coisas que ela gostaria que acontecesse. Então, por mais que a ciência queira validar, é necessário que a pesquisa vá a fundo e investigue de fato como é que isso acontece, né? E a princípio parece que faz bem e a gente precisa verificar, né, todos os detalhes. Por isso essa questão do ceticismo, que é importante ao fazer ciência, né? Uhum. É, podemos continuar? Sim, relatos de caso, não é isso? Isso. Dentre os trabalhos avaliados, observa-se que apenas 2 deles são estudos. Nossa, tá ruim. Apenas 2 deles são estudos do tipo relato de casos e que relatam o sucesso de casos nos quais foi feito o protocolo de indução da lactose. O primeiro relato formal. Gente, alguém continua? Do relato formal, que eu tô. É sério, eu tô me perdendo todo aqui. O primeiro relato formal da literatura de indução de lactação em uma mulher transgênero foi publicado somente em 2018. Tratava-se de uma mulher estadunidense de 30 anos que foi submetida a um protocolo experimental por 3 meses. Ao procurar auxílio médico, a paciente já estava há 6 anos em uso de hormonoterapia oral para seu processo de reafirmação de gênero. Espironolactona, 50 mg, estradiol, 2 mg e progesterona micronizada, 100 mg. Para fins de indução da lactação, introduziu-se a domperidona via oral, 10 mg, e uso de bomba de mama por 5 minutos em cada mama, 3 vezes ao dia. Após um mês, já havia a ejeção de gotas de leite e o esquema de medicamentos foi modificado para domperidona 20 mg, progesterona e aí todos os remédios aí, né? A lactante conseguiu amamentar exclusivamente por 6 meses. Após esse período, o bebê iniciou a suplementação com fórmula fórmula por insuficiência da produção de leite para manter o aleitamento exclusivo. A gente lembrando que depois de 6 meses a mulher cis também para de amamentar exclusivamente, né? Isso acontece com qualquer criança. Quem é mãe e pai aí sabe disso, né? Às Então vezes, às vezes antes, mas dentro da normalidade, a mulher que tem a lactação normal, né? Abundante, digamos assim, ela amamenta até os 6 meses exclusivamente. Depois tem que complementar, né? Isso é o normal mesmo. Então, vamos lá. Continua aí, Kelvin. Continuo. O segundo relato encontrado na literatura trata-se do caso de uma mulher transgênero de 38 anos. Antes de buscar auxílio médico, a paciente já havia iniciado a estimulação mamária 3 a 4 vezes ao dia durante 5 minutos em cada mama, o que foi suficiente para estimular a produção de leite. Além disso, fazia uso diário de espirolactona e progesterona e estradiol, aí tem a quantidade, por via oral, a fim de aumentar a produção de leite. Os autores dobraram a dose de progesterona, introduziram doperidona Um negócio aí. e orientaram o uso de um extrator de leite elétrico. Após um mês, houve o aumento do tamanho das mamas e uma produção de leite significativa. Todavia, o uso da bomba de mama elétrica havia causado irritação mamilar. Na consulta de retorno, 8 semanas depois,
a dose de doperidiona foi alterada para 30 miligramas, justificada pela diminuição da produção de leite. 6 meses após, a quantidade diária de leite secretado era de 5 ml. Todavia, ela continuou amamentando a criança 2 a 3 vezes por dia e relatou que percebia um rápido aumento da produção de leite quando retomava o uso da doperidiona. Enfim, esse nome aí. O quadro 4 traz um resumo comparativo de ambos os casos. A publicação desses relatos, por si só, é animadora e pode levar a mais casos de amamentação por mulheres transgênero. Embora sejam os únicos textos formais descritos na literatura, existem também outros relatos informais de mulheres trans que também amamentaram seus filhos. Todavia, essa intervenção ainda carece de diretrizes bem delineadas e apropriadas. O único protocolo clínico disponível na literatura é o desenvolvido pela Academia de Alguma Coisa Aí. Assim, ainda é necessário mais estudos que visem elucidar todos os riscos envolvidos no processo, bem como outros questionamentos existentes. Aí tem uma comparação aí da idade delas, o que elas tomaram, o tempo que elas tomaram, né? Por exemplo, o tempo de intervenção de uma é de 5 meses, da outra de 12. O tempo de aleitamento de uma é de 6 meses, a outra não houve. Ao início da intervenção, o bebê já havia iniciado a dieta complementar. Então essa aí parece que não teve tempo, né? Ela foi aquela que começou por conta própria. E aí desfecho, cerca de 240 ml de leite por dia, a outra de 89 a 147. Amamentação exclusiva por 6 meses, irritação mamilar pelo uso da bomba elétrica. Suplementação com fórmula após 6 meses. Na outra isso não aconteceu. Relato de crescimento de crianças adequadas e testados pelo pediatra. Relato de sensação de bem-estar da mãe pela possibilidade de estabelecer um maior vínculo afetivo, bem como a crença de contribuir para a maturação do sistema imune da criança. Ele não fala exatamente nessa segunda se ela amamentou ou não, né? Mas parece que sim. Mas é isso. Eu queria Oi. comentar, E ela amamentou. Peraí. me chama a atenção, né? Tipo, a bomba, por ela ter uma sucção muito mais forçada, muito mais Potente. forte, ela costuma dar irritação, né? E em mulheres também, né? Sim, sim. Sim, sim, sim. Lembro bem disso. A mãe dos meus filhos mais novos, ela doava leite, sabe? E ela tinha que usar essa bomba para poder doar. Mas vamos lá. A segunda fala que ela amamentou, olha. Fala que ela continuava secretando 5 miligramas, né? Todavia, ela continuou amamentando a criança 2 a 3 vezes por dia. Daí eu acho que ela continuou com uma suplementação, né? Não De foi outra. exclusivo, né? É, Ou seja, da mesma forma que mulher cis, né? Isso, Alguns né? conseguem, outras não. Walt, o carinha aqui coloca um negócio que com certeza é zoeira, mas assim, é bom a gente dizer que o Maria da Penha, ele é para ambientes familiares, né? E nesse caso aí, será apenas uma agressão mesmo e a mulher trans pode entrar na Lei Maria da Penha. Ela está coberta pela Lei Maria da Penha. É. Mas não é E um o caso homem familiar. trans, e o homem trans é um homem, ele vai preso da mesma forma, Dieguito Castro. Mas a situação aqui a gente está falando sobre aleitamento materno. Mas é bom deixar claro. Você quer continuar lendo ou você quer que a gente continue Não, eu lendo, quero que Jaque? vocês leiam porque eu me perco toda. Eu vou lendo, e como é celular e precisa aumentar e diminuir toda hora, eu me perco. Ok. O arsenal de ferramentas de lactação induzida. As diferenças entre o tecido mamário de ambos os sexos são mínimas e a lactação é um processo viável independente do sexo biológico do indivíduo. Informação importante aqui que eu não sabia, que as diferenças são mínimas. Acho isso muito importante. O arsenal de medicamentos à disposição da medicina configura-se como uma ferramenta clínica útil e válida para a viabilização desse processo. A produção de leite é possível graças ao processo que compreende-se em 3 fases: preparação hormonal do tecido mamário, promoção da prolactina
e desmame hormonal com expressão de mama. E aí vem as explicações. Beleza. Vai lá, Kelvin. Preparação tecidual é o estímulo ao crescimento e ao desenvolvimento das estruturas que compõem o tecido mamário, através do aumento dos níveis séricos de estrogênio e de progesterona para mimetizar os altos níveis durante a gravidez. Além disso, deve ser utilizado um antiandrógeno, que esse andrógeno é a espirolactona, na maioria das vezes. É esse nome aí, que eu não sei. Nessa fase também Vamos pular esses nomes, que não é tão importante pra gente. Beleza. Nessa fase, também é recomendado a estimulação do complexo aurélio, né? Mamilar. Auréolo mamular. Gente, Os mamilos, né? Sim, é os mamilos. A expressão suave da mama, né? Promoção da prolactina. O aumento da secreção da prolactina é alcançado através do uso de substâncias com efeitos galactagogos durante todo o processo de indução. Exemplos de galactogogos são a domperidona e a metoquilopramida e algumas plantas medicinais. Vai lá. Expressão da mama. Desmame de altas doses de estrogênio e de progesterona, de modo similar ao que ocorre no período puerperal. Tem início cerca de 1 mês antes do início da amamentação. Nessa fase, a paciente pode continuar recebendo ambos hormônios na dosagem utilizada previamente à indução. Além disso, a expressão manual das mamas tem sua frequência aumentada e inicia-se o uso de bomba, extrator de leite. A utilização de fármacos de lactação induzida pode propiciar receios quanto aos potenciais riscos para o organismo da lactente, bem como para a saúde do bebê em crescimento. No entanto, o conhecimento dos aspectos farmacológicos e farmacodinâmicos das drogas usadas permite o conhecimento dos possíveis eventos adversos, bem como o desenvolvimento de formas de monitorização desses. Revisando os artigos encontrados, observa-se que a maioria dos fármacos é transferida para o leite, mas em pequenas quantidades, e é improvável que causem efeitos adversos nos bebês. Ponto. Assim, embora haja lacunas de conhecimento quanto aos fármacos utilizados na indução da lactação, essas não devem inviabilizar a promoção do aleitamento materno por mulheres transgênero. Aqui em cima, a utilização de fármacos. Eu acho que eu não consegui entender direito. A lactação de fármacos. Fármaco é remédio. Fármaco é remédio. São esses... Esses hormônios. Não é isso não que eu entendi. Induzida pode precipitar receios quanto ao potencial risco para o organismo. Essa foi a parte. Peraí, eu quero pegar... A utilização de fármacos induzida pode precipitar receios quanto aos potenciais. Ou seja, utilizar remédio para isso, né, pode causar receio nas pessoas quanto ao organismo, tanto da lactente, da mulher que vai amamentar, quanto da saúde do bebê. Apesar disso, né, já temos conhecimentos suficientes aí desses remédios, né, do uso dessas drogas, para saber que os eventos são mínimos. Né? E depois, no outro parágrafo, ele vem dizer que a quantidade desses remédios que passam para o leite materno não representam um risco para a criança, muito embora ainda haja poucos artigos que tratem do tema.
Acho que precisa ser aprofundado, é preciso haver mais, mas no momento não há motivo para recear. Também não há, pelo visto, não há artigos dizendo que não pode, né? Que há realmente um risco maior. Era isso, é se precipitar em dizer que pode causar problemas, né? Erra. Em Mas resumo, é isso. que é o que a pessoa que estava aqui mais cedo falando, né? Sim. Foi por isso que eu parei nessa parte aqui, para a gente Deixar entender bem também, claro. em popular. O arsenal de ferramentas de lactação, estradiol e progesterona. Gente, só para poder marcar aqui, nós já estamos na página 11, tá? E esse artigo vai até a página, até a metade da página 15, porque o resto ou seja, falta pouco, né? O arsenal de ferramentas de lactação induzida. Ambos hormônios são comumente utilizados para contracepção em mulheres cisgênero no período puerperal. Uma revisão sistemática de 2016 concluiu que o uso dessas substâncias não acarretam efeitos negativos no crescimento e desenvolvimento do bebê, tampouco na produção de leite. Gente, isso aqui é muito importante. Quem está dizendo aqui, para quem não sabe o que é puerperal, é logo depois que a mulher pare, né? Então, essas mulheres cis, quando acabaram de ter um filho, elas tomam anticoncepcional. E esses anticoncepcionais são à base de estradiol e progesterona. E aí nós já temos, então, a prova de que esse tipo de hormônio não faz mal à criança, porque mulheres cis já tomam isso há muito tempo. Essa informação é importante, concorda, Jaque? Sim. Então, a mesma medicação que mulheres trans vão tomar para induzir a lactação, mulheres cis usam como anticoncepcional no pós-parto. Show? Quer continuar aí? Show. O estradiol Estradiol. O estradiol é o principal fármaco envolvido na Hormoterapia. Continua aí, professor. Hormonioterapia. Hormonioterapia. Eu vou buscar uma água, continua. Então tá, o estradiol é o principal fármaco envolvido na hormonioterapia para mulheres transgênero. Dentre seus inúmeros efeitos no corpo humano, temos o crescimento e desenvolvimento de um tecido mamário radiograficamente e histologicamente indistinguível da mama de mulheres cisgênero. Gente, radiograficamente significa não é visto na radiografia, né? Aliás, é o que pode ser visto na radiografia. Histologicamente tem a ver com as células, tá? Então, histologia, aliás, perdão, a célula não, o tecido. Porque o que estuda as células é a citologia, né, gente? Vocês lembram disso? Não, Alto, não tinha que se lembrar disso. E o que estuda os tecidos é a histologia. Então, tanto o que se vê na radiografia, quanto aquilo que se estuda do tecido das mamas, é indistinguível na mama de mulheres cisgênero. Então, eu vou voltar aqui, porque eu acho que esse parágrafo é muito importante. O estradiol é o principal fármaco envolvido na hormonoterapia de mulheres transgênero. Dentre seus inúmeros efeitos no corpo humano, temos o crescimento e o desenvolvimento do tecido mamário, radiograficamente e histologicamente indistinguível na mama de mulheres cisgênero. Quando associado à administração oral da progesterona, há a maturação dos ductos e dos alvéolos mamários de produção similar ao que ocorre durante o período gestacional. Posteriormente, a dosagem da suplementação desses hormônios é reduzida, a fim de simular o período puerperal fisiológico. Ou seja, as mulheres cis, quando estão grávidas, elas têm os ductos, né, e os alvéolos aumentados. Como se fossem aquelas veiazinhas, né, que estão nos seios da mulher, né, aqueles capilarezinhos que vão formando o leite. É isso que acontece. Isso nas mulheres
cis. E aí, quando elas parem, né, elas já cresceram isso daí, no momento que elas tenham filho, para de crescer e ela só amamenta. Da mesma forma, é estimulado isso na mulher trans, e aí quando cresce, aí ela começa a amamentar, reduz a progesterona, eu acho, não é? É a progesterona, para que seja parecido com o que acontece na mulher cis. Então a administração desses hormônios é para simular a mesma coisa que acontece na mulher cis, né? Durante... A Kelvia já voltou? Voltei. Durante a fase de preparação tecidual, que pode durar de 3 a 6 meses, as doses orais de estrogênio e de progesteronas são aumentadas gradativamente até o máximo tolerável pela paciente. Cerca de um mês antes do início da lactação, na fase de expressão, as doses desses medicamentos devem ser reduzidas para os níveis que eram utilizados antes do início da indução. A dosagem sérica, né? Sérica. A dosagem sérica hormonal pode ser feita, mas não é claro se é eficiente para guiar a terapia. Entretanto, a percepção da paciente quanto às mudanças das mamas mostra-se mais útil. Condições clínicas e laboratoriais que contraindiquem a hormonoterapia devem ser exaustivamente rastreadas durante a avaliação dos pacientes. Os efeitos adversos dessas substâncias podem ser reações leves, como edema, dor abdominal, sangramento de escape e cefaleia, como também podem ser eventos graves, como o desenvolvimento de neoplasias malignas, estrogênio dependentes, fenômenos tromboembólicos e outros eventos cardiovasculares. Ou seja, como todo tratamento farmacológico, deve ser observado se o paciente tem uma contraindicação. Ou seja, isso aqui é uma possibilidade para todas as mulheres trans? Não. Assim como a lactação não é uma possibilidade para todas as mulheres cis. Sim. Né? Normal. É isso. Beleza. Nossa, que artigo rico, gente. Que artigo maravilhoso. Muito bom. Nossa. Vai lá, Kelvia. Meu Deus. O arsenal de ferramentas de lactação induzida, a espironolactona. A gente sempre Esse sabe, nome acho que aí vai ser uma piroca aí, né? Não é uma piroca. Vai lá. Esse fármaco aí é a única droga exclusiva do protocolo de indução da lactação em mulheres transgênero. Ela só é aplicada em mulheres transgênero, né? Trata-se de um bloqueador de andrógeno que se faz útil devido ao fato de que a testosterona diminui os níveis de produção da prolactina, que produz o leite, podendo suprir a lactação. Em casos de pacientes que já tenham se submetido a orquietocina, né, bilateral, que é a remoção cirúrgica dos testículos, o antiandrógeno pode ser dispensado. Então deu para entender tranquilo aí, né? Nós estamos falando de só mulheres trans tomam, porque ela, por conta desse hormônio masculino que vai alterar, mas aquelas que já fizeram a remoção do testículo não precisam desse medicamento, já que é o testículo que produz esse hormônio, né? Sua dose inicial é de 25 miligramas, máximo de 400 miligramas por dia. A dosagem pode ser aumentada, objetivando níveis séricos de testosterona abaixo de 50. O seu uso é seguro durante o processo de amamentação, já que a dose excretada no leite é clinicamente insignificante para o bebê.
Olha que maravilha, gente. Cláudio, eu queria dar uma parada aqui para entender mesmo, né? Então, quando a gente está falando da amamentação de mulheres transgênero, a gente não está falando necessariamente das mulheres cirurgiadas, né? Que passaram re- enfim, pela cirurgia de retirada. Redesignação. Redesignação. É, porque aqui eles estão tá dizendo aqui que existem dois tratamentos diferentes, né? Um hormônio ele é aplicado a quem já fez redesignação e não é aplicado, aliás, é aplicado a quem não fez, né? E não é aplicado em quem já fez, já que esse hormônio que eles pretendem inibir porque atrapalharia a lactação. Esse hormônio específico é produzido pelo testículo. Se a mulher passou pela redesignação, ela não tem o testículo. Só para. Ah, que eu preciso estar muito bem afiada, né? Porque quando a Para de gente se vai falar. bater, para com esse negócio de se bater. Você tem que se amar. A Sim, língua de todo mundo enrolando. é porque quando a gente vai falar da lactação, vai aparecer pessoas falando assim, ah, mas precisa passar pela cirurgia, né? E a gente está lendo aqui um artigo científico que está dizendo que não, né? Não, não. Nossa, essa leitura de hoje para mim valeu, viu, Jaque? Agora a gente vai ter muito argumento para usar. A gente pode não ter público, como a gente não tem na maioria das nossas melhores lives. Mas, né? Mas vamos lá. Kelvin? Outras alternativas de medicamentos antiandrógenos são o acetato de ciproterona e os agonistas de hormônios liberador de Esse negócio aí. gonodotropinas. Porém, não há publicações na literatura formal que descrevam seu uso na indução da lactação em mulheres trans. Assim, mais estudos são necessários para averiguar a eficácia, a viabilidade e a segurança dessas opções. O arsenal de ferramentas de lactação induzida galactagogos. Galactagogos são substâncias que agem aumentando os níveis séricos da prolactina e, por conseguinte, estimulam a produção de leite nas glândulas mamárias, como a domperidona e a metoquilopramida. A domperidona é a medicação com melhores evidências de sucesso na produção de lactação e o seu uso é comum em protocolos de lactação induzida em mulheres cisgênero. É uma medicação que pode ser administrada por via oral. Sua dose inicial é de 10 mg e pode ser titulada gradativamente até a dose de 30 mg, dividida em 4 tomadas. Embora os relatos de casos publicados na literatura tenham utilizado doses diárias acima de 30 mg, é necessário enfatizar que há o risco de eventos adversos graves, como arritmias cardíacas, parada cardiorrespiratória e morte súbita do adulto. Por conta disso, sua venda não é aprovada nos Estados Unidos. Todavia, sua venda é permitida em países como Canadá e Brasil. No que se refere à saúde da criança, uma revisão sistemática que inclui 7 estudos demonstrou a ausência de efeitos adversos. A metoquilopramida é outro fármaco que pode ser utilizado como galactogogo, mas também não é recomendado nos Estados Unidos pela alta taxa de excreção de leite no leite. Há descrito também plantas medicinais com efeitos galactogogos, mas as evidências acerca da sua eficácia e de seus riscos são escassas. Então, a gente tem aí um medicamento que pode provocar, entre esses galactogogos, problemas para a mulher, mas não causa para a criança.
Outro que há um nível de excreção alta, portanto, pode causar para crianças, mas não há evidências em relação a isso, né? Então, eu acho que mesmo para os médicos, as decisões, justamente porque há poucos artigos que tratem do tema, devem ser decisões difíceis, né? Há poucas evidências de como lidar com a questão, mas desse medicamento, porque os outros lá de cima está resolvido. Né? Porque a gente viu aqui o primeiro arsenal do estradiol da progesterona foi ok. Depois a gente viu da espironolactona, que foi ok. Depois, agora, do galactogogos, há problemas, né? Eu acho que os médicos devem optar mais pelos outros, porque há problemas aqui. Ô, Alce, esse negócio aqui, esse artigo aqui, ele me leva lá em 1900 e sei lá o quê, e toda mulher trans, toda travesti, no passado, ela se hormonizava com um anticoncepcional, né? Quanto mais alto o hormônio, enfim, o hormônio mas ela tomava. E eu tive um caso não, né? O caso foi o que eu conheci, que eu estava de perto, foi que essa é uma das minhas amigas tinha leite saindo do peito. E a gente achou que ela estava com um problema sério. E alguma doença séria. Sim. Ela suspendeu. Agora, sei lá quantos mil anos depois, eu estou entendendo de onde vinha esse leite. Poderia ser um leite, né? Só do tratamento hormonal. Talvez ela já tivesse aí baixos níveis de hormônios masculinos, né? Juntando com o anticoncepcional, foi suficiente para lactar, É, né? Caraca, já que veio com exemplo na prática. eu tenho. O nome dela é Sheila. Ela hoje é uma mulher registrada, uma mulher velha, é da minha idade, mais velha do que um pouquinho. E a gente ficou muito assustada com isso, porque ela tinha leite mesmo de gotejar, né? Uhum. E a gente foi no médico, e os médicos também não tinham nenhum tipo de informação, né? A informação porque pode ser uma doença muito séria que está desenvolvendo. E não, agora, anos depois, eu estou descobrindo que ela estava produzindo leite. O Poderia ser, arsenal, não posso afirmar. o arsenal de ferramentas da lactação induzida, extrator de leite ou expressão manual das mamas. No campo das estratégias não farmacológicas para a indução da lactação, encontra-se o uso de extrator de leite e a estimulação manual das mamas. A paciente deve ser previamente instruída por um profissional adequadamente treinado. O mecanismo de ação baseia-se no aumento da produção de prolactina e de ocitocina decorrente da manipulação da estrutura mamária. Esses hormônios são responsáveis pela produção e ejeção de leite, respectivamente. O estímulo manual das mamas é uma alternativa viável para as pacientes que não possam custear ou ter acesso ao extrator de leite. Na fase da preparação tecidual, a estimulação do complexo auréolo mamilar deve ser feita pela paciente cerca de 1 a 3 vezes por dia durante No mínimo 5 minutos. no mínimo 5 minutos. Com o progresso de amamentação, a expressão manual deve ser feita de 6 a 8 vezes por dia durante 5 a 10 minutos. O uso de extrator de leite, outros nomes, bombas de mama, bombas tira-leite, bomba de amamentação, se restringe à fase de expressão, cerca de 6 a 8 vezes por dia, 5 a 10 minutos. Há opções manuais e elétricas disponíveis à venda. Alguns cuidados podem ser tomados para evitar a irritação mamilar e desconforto durante o bombeamento da mama, como uso de óleo de coco e de pomadas à base de lanolina. Veja que mulheres trans são mulheres que já recebem um tratamento hormonal, né? Normalmente. Então, a amamentação nem é algo tão extraordinário, no sentido de que algumas, apenas com o estímulo das mamas, já conseguem ter leite. É porque a gente pensa
necessariamente que a gente está falando aqui de, de uma coisa muito artificial, né? Não é assim. Não é sobre os boicetas, não, Moreira, porque a gente está falando aqui do estímulo em mulheres trans. Boicetas no caso, uma identidade masculina. E que, a rigor, né, se quiserem amamentar, podem, porque eles têm uma buceta, né? E aí podem, né? Então não é sobre esse o assunto de hoje. Obrigada, volte sempre. É a minha contribuição com isso. Vai lá, Kelvin. Gente, falta pouco pra gente terminar, viu? Nossa, que artigo maravilhoso. Essa questão do cuidado mamilar, né, de ter reação, também acontece em mulheres, né? Sim. Então, mulheres cis, me corrigindo. Em mulheres cis. Sim. Então, inclusive esse uso aqui, lanolina, não sei, isso aqui tudo eu vi minhas ex usarem quando estavam amamentando. Tem nada de extraordinário nisso daqui. As mulheres só não fazem esse tratamento, assim, mas eu canso de ver mulheres tomar muita coisa para produção de leite. Inclusive as receitas caseiras, né? Ai, mulher, toma muito café com leite, ai, come não sei o quê, né? De leite. Então, assim. Tinha um negócio que vendia em farmácia antigamente. Não vou lembrar o nome agora. A própria receita do óleo de coco que é citado aqui é uma receita caseira. Vai lá, dona Kelvin. As recomendações para consultoria em aleitamento para mulheres transgênero. Primeiramente, não devemos pressupor que as pessoas transgênero saibam que a lactação induzida é uma intervenção existente. Olha aí o tapa na nossa cara que a gente falou da Léo. Vou ler de novo. Primeiramente, não devemos pressupor que as pessoas transgênero saibam que a lactação induzida é uma intervenção existente. Diante disso, devemos sempre comentar sobre essa possibilidade quando oportuno, fornecendo as informações pertinentes sobre o assunto. Mas eu ainda quero pontuar, gente, que ela é uma mulher que deve se informar, ela deve estudar mais. Eu ainda acho isso. Eu queria parar aqui para dizer desculpa, porque o que eu sabia era muito vago, assim, na minha cabeça era algo novo, algo que estava vindo, e pela leitura do artigo aqui, eu estou vendo que é uma coisa que só não teve alguém que se preocupasse com isso, né? De olhar essa produção de leite com mais cuidado, enfim. E eu também fui muito preconceituosa em querer que a Léo, por ser da diversidade, por ser mulher trans, sabe? Então é isso. Sim. A consultoria em amamentação para mulheres transgênero deve, antes de tudo, incluir a criação de um ambiente acolhedor e seguro no que diz respeito às questões da sexualidade e de gênero. A fim de atingir esse objetivo, diversas estratégias podem ser adotadas, como posto aí nesses artigos, né? Então vamos lá? Kelvin. Deve considerar e avaliar a viabilidade da lactação induzida frente ao desejo de uma mulher transgênero de amamentar seu filho, ao invés de desestimular e desencorajar. Então, ver a viabilidade. Nem toda mulher trans vai poder amamentar, assim como nem toda mulher cisgênero também pode amamentar, né? Mas avaliar e estimular. Primeiro ponto. Segundo ponto. Capacitar os recursos humanos em saúde, incluindo parceiros, recepcionistas e auxiliares administrativos, para saber lidar com as particularidades dessa população através de uma abordagem baseada em evidências científicas. Terceiro, sinalizar o apoio e o respeito à transgeneralidade, como, por exemplo, com a adoção de
pôsteres e panfletos informativos nas salas de espera com o uso de uma linguagem neutra e inclusiva em materiais institucionais e divulgando a capacitação da equipe em saúde para lidar com os aspectos da saúde das pessoas transgênero. E aqui é interessante, gente, no ponto de linguagem neutra, eu tenho certeza que quem escreveu aqui não pensou em pronome neutro, ele, dele e nada disso. Eu acho que é realmente falar a pessoa que amamenta, porque você não necessariamente uma mulher trans é uma mulher que quer um pronome feminino, né? Pode haver várias possibilidades nisso daí. E um panfleto que fira já a existência da pessoa em seu pronome, em seu tratamento, pode afastar a pessoa dessa possibilidade. Acho que é essa preocupação com a linguagem neutra aqui, nesses termos, de generalizar, de não apontar um gênero, né? Eu acho que é importante. Achei Eu acho que interessante. aí a Érica entra, né, com aquela fala que ela fala, pessoas que gestam, né? Pessoas que É, amamentam, né? Eu acho que vem por esse caminho. sim, bacana. Perguntar sempre os nomes e os pronomes pelos quais o paciente deseja ser chamado, ao invés de pressupor com base em sua expressão de gênero. Nós aqui não precisamos discutir isso daqui, né? Adotar o uso do nome social em todas as ferramentas de identificação dos pacientes. Fundamental isso. Reconhecer que os termos mãe e pai não necessariamente relacionam-se com as genitálias, mas sim com a identidade de gênero daqueles que exercem tais papéis. Por exemplo, uma mulher transgênero deve ser reconhecida como mãe de seu filho, mesmo não tendo sido ela quem tenha concebido a criança. Eu lembro aqui, gente, logo que eu cheguei aqui no TikTok, que um dia eu estava falando aqui com Sofia, né? E para mim já estava naquele momento muito ok que um homem paria, né? Só que naquele momento eu falei, certo, mas ele é a mãe, né? Não, aí Sofia falou comigo, não, pai, ele é o pai. Eu, não, mas ele pariu, sabe? Naquele momento, isso foi há uns 3 anos, né? Sofia que me explicou que não, que ele era o pai. Eu juro para vocês que no primeiro momento a informação não entrou na minha cabeça com muita tranquilidade, não, sabe? Mas logo na sequência eu consegui absorver, né? Mas eu tô falando isso porque às vezes a gente precisa explicar com uma certa paciência também para as pessoas, né? Inclusive, eu já fiz muito esse questionamento. Lógico que eu faço comigo, né? Lógico que eu Sim. fico procurando, é diferente. Kélvia? Reconhecer a possibilidade de erros durante a abordagem das consultas, desculpando-se quando necessário e apropriado. Né? Para a gente também isso é muito claro, né? Permitir e encorajar a presença de acompanhantes para paciente, a fim de permitir o apoio moral por terceiros e de evitar situações traumáticas ou desconfortáveis. Muitas vezes essas mulheres são privadas de terem os seus parceiros, parceiras, né? Por vários motivos que a gente já sabe, todos envolvidos com preconceito. Bacana. Aconselhar toda a família e redes de apoio quanto à importância do apoio emocional para a lactante a fim de otimizar o sucesso da amamentação. Quando ela tem uma família que apoia, facilita mesmo, né? Mas vamos lá. Evitar mencionar assuntos íntimos e pessoais que não se relacionam com as demandas trazidas ao consultório, né? Gente, aqui é coisas do tipo, mas em casa, quem é a mulher da relação, né? Porque as pessoas fazem perguntas desse tipo que não estão relacionadas com isso daqui. E o profissional da saúde tem que estar pronto para isso. No posto de saúde, aí eu posso dizer, as pessoas, quando recebem uma mulher trans, a tendência é botar a sua curiosidade, deixar o profissionalismo do lado e começar a questionar. Isso acontece muito quando as pessoas identificam que é uma mulher trans que tem um nome social, né, que tem um nome retificado. Isso acontece com uma frequência absurda. Na recepção começa a perguntar, mas como que é? Como é? Então, assim, fica, né, a pessoa quer passar despercebida ou não quer dar explicação e fica toda a
a recepção fica sabendo que é uma mulher trans e agora ela precisa contar como é o processo, como foi o processo, e isso é constrangedor e os profissionais de saúde não se atentaram a isso ainda. Constrangedor e desnecessário, né? Vamos lá, Kelvin. O rastreio de infecções transmissíveis que contraindicam a amamentação devem ser considerados através de exames Laboratoriais. Pode-se rastrear hepatite B e C, infecção pelo HIV, vírus imunodeficiente humana, e pelo HTLV, vírus linfotrópico de células T humanas. Além disso, um bom exame físico de mamas deve ser performado, visando buscar fissuras e lesões herpéticas ou sífilis. Lesões de sífilis ativas. Alguns pacientes podem achar essa conduta ofensiva e estigmatizante, mas devem ser assegurado que este é um procedimento de rotina em gestantes, durante os cuidados no período pré-natal e em doadoras de leite. Ainda no campo dos antecedentes pessoais patológicos, deve-se investigar as medicações em uso e comorbidades que possam impactar no sucesso da lactação ou na saúde da criança. É prudente também informar a família que a lactação induzida é um processo isento de dificuldades. Não, aliás, não é um processo isento de dificuldades. Faz-se fundamental fornecer todas as informações pertinentes à prática, pontuando os riscos e os benefícios inerentes a essa intervenção. Deve-se, sobretudo, elucidar que essa é uma experiência que pode ser difícil e demandar bastante tempo e esforço, podendo inclusive ser estressante para os envolvidos. Antes disso, o baixo fornecimento de leite, que pode ser devido à falta de diretrizes do regime hormonal, é uma barreira ao aleitamento materno exclusivo. Inclusive, não há estudos que avaliam a taxa de eficácia das lactações induzidas em mulheres transgênero. Mesmo assim, elas devem ser encorajadas a aleitar pelo máximo de tempo possível através da amamentação ou técnicas alternativas, haja vista que as vantagens para além do campo nutricional. Então, parece que ter menos leite do que a quantidade necessária pode acontecer, né? E aí as mulheres têm que estar preparadas para isso também, né? Mas aí vamos voltar a lembrar que isso também acontece com as mulheres cisgêneras, né? Por isso os bancos de leite, nem sempre é porque as mães não têm leite suficiente, né? As mães que possuem contraindicação ao uso dos fármacos ou que não desejam submeter-se ao regime hormonal podem experienciar os benefícios psicossociais do aleitamento através de técnicas alternativas. Opções econômicas e eficazes são as técnicas de fornecer o uso com o uso de um copo, e a técnica que consiste na oferta do leite de preferência humana, utilizando sonda gástrica conectada a uma seringa com êmbolo, e fixada em um dos dedos da mão enluvado, com fita adesiva ou até mesmo na mama da paciente. O sistema de nutrição suplementar também é outra possibilidade, embora mais custosa. Além disso, a presença de uma equipe multidisciplinar é imprescindível para atingir o sucesso no cuidado em saúde desse grupo. É recomendável que essa equipe esteja composta por médicos experientes, por especialistas em saúde mental, por consultores de amamentação e por pediatra, principalmente para monitorar o ganho de peso da criança. Diante da desigualdade, da vulnerabilidade e da marginalização que assola essa parcela da população,
essas mulheres devem ter acesso prioritário a esses serviços, a fim de reduzir as barreiras existentes para a promoção do aleitamento. O envolvimento das pacientes com os grupos de apoio aumenta as chances de sucesso da amamentação e deve ser encorajado. Encontros presenciais, comunidades virtuais em redes sociais e fóruns de internet são alternativas viáveis. Dessa forma, além de desfrutar dos benefícios advindos de uma boa rede de suporte, elas também contribuem com a normalização, inclusão e visibilidade dessa prática na sociedade. O uso de roupas apertadas deve ser desencorajado, pois é um fator de risco para o desenvolvimento de engurgitamento mamária e mastite, e também pelo potencial de reduzir a produção de leite no organismo da lactante. Nossa, isso eu nunca imaginaria. Vai lá. Mulheres transgênero que se submeteram à mamoplastia de aumento podem ter um tecido mamário menos flexível e um complexo auréolo mamilar plano. Nesse caso haja dificuldade de sucção pela lactente, o uso de bicos de silicone próprios para a amamentação pode ser encorajado. Então nós temos aí uma série de possibilidades, gente. E aqui agora a gente vai chegar a uma parte importante do artigo, que é a conclusão. Tem apenas meia página, agora a gente está realmente concluindo, tá? Vamos terminar de ler, depois a gente faz os comentários, né? É imperativo discutir o direito à amamentação sob um olhar da teoria queer, pois esta é uma prática que engloba aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Além de trazer diversos benefícios para a saúde biológica do binômio lactante-lactente, o aleitamento possibilita o estreitamento de vínculo emocional entre os envolvidos e configura-se como uma estratégia de afirmação de gênero para a mulher transgênero. A indução da lactação em mulheres transgênero é factível, econômica, acessível e potencialmente segura, e deve ser encorajada sempre que possível. O protocolo básico consiste em estimulação e expressão do tecido mamário, o uso de antiandrógeno e de galactógons, e o aumento com posterior redução dos níveis séricos de estrógeno e de progesterona para mimetizar o comportamento desses hormônios durante o período gestacional e puerperal, respectivamente. A produção científica direcionada a este tema é extremamente escassa e são baixos os níveis de evidências de trabalhos já publicados, o que dificulta a elaboração de diretrizes de recomendação quanto à utilização dessa intervenção. Assim, faz-se necessário o fomento à discussão, a publicação e a pesquisa em saúde de pessoas transgênero, incluindo os cuidados e as peculiaridades da promoção de aleitamento materno por mulheres transgênero, com metodologias bem acuradas e com bons níveis de evidência científica. Sugerimos que trabalhos futuros empenhem-se em responder os questionamentos remanescentes, como, por exemplo, o tempo mínimo e seguro entre o início da indução da lactação e a produção de leite, os medicamentos mais seguros e as dosagens ideais a serem utilizados, os riscos clínicos e laboratoriais relacionados a todos os instrumentos utilizados na intervenção e as melhores ferramentas coadjuvantes úteis no processo. Nossa. Eu queria começar aqui. Quando eu saio dessa leitura uma pessoa melhor, sinceramente. Deixa eu buscar uma água ali, Jaque. Tá. Recreio. Caracas!
E aí, Fê, todo mundo, o que vocês acharam da leitura do artigo, gente? A Rolando pode comentar. Bem, Então, Otelo, o que eu queria dizer, né? Se primeiro você não sabe brincar, tá? por quê? Mas eu gosto disso, que você não sabe brincar. Porque eu conversava com a Kelvia, com todo mundo, né? Falando, não, a gente precisa provocar uma nova discussão. Mas confesso a você que eu não passou pela minha cabeça em pegar o artigo desse jeito, né? Eu pensei em pegar algumas coisas que apontavam para talvez possíveis artigos. Mas não tinha pensado em vir com um artigo. E foi maravilhoso porque eu agora, eu estou um pouco mais afiada no assunto, né? Que talvez quando eu promovesse essa discussão, ia ser uma discussão rasa, né? Talvez eu fosse achar na minha discussão que era algo, nossa, uma invenção da roda, não sei o quê. E não, né? É algo relativamente simples, né? Não é algo, nossa, que novo. Nós temos que salvar esse artigo para usá-lo. Muitas vezes, né? Quando quiserem. E assim, gente, é uma coisa que eu queria apontar, e a gente faz pouco aqui já. Deveríamos fazer bem mais. A leitura completa de um artigo científico, ela sempre vai transformar a nossa visão de mundo num determinado aspecto. Pode ser pequenininho. Esse aqui para mim foi grande, mas pode ser um aspecto pequenininho. Para mim, por exemplo, aproxima aqui é uma visão. Aqui eu estou falando de uma coisa bem subjetiva, tá? Para mim, a condição do macho e da fêmea se aproxima muito aqui a partir desse artigo. Uma brincadeira que a gente já fez, eu acho que todo mundo já fez um dia, por que homens têm mamilos? Homens machos, tá? Por que machos têm mamilos? É um questionamento que a gente brinca, né? É inútil. Não, não é inútil. Ele tem uma utilidade. Na verdade, nós somos seres humanos. Isso vale para todos os outros mamíferos, né? O assunto que a gente está tratando aqui vale para todos os outros mamíferos. Nós somos muito mais próximos do que nós imaginamos. Sempre a gente tratou o feminino e o masculino como sexo oposto, né? O gênero oposto, né? Eu já sabia que machos têm glândulas mamárias. Pois é, Fê, eu também sabia, claro que eu sabia. Mas o que mostra aqui pra gente aqui é que é muito mais parecido, né? Ou é até igual, só não tem os dutos e os alvéolos desenvolvidos, mas que podem ser desenvolvidos por hormônios. Então, saber que há essa proximidade de macho e fêmea, não estou falando de homem e mulher, né? De macho e fêmea, muda a minha concepção de vida. Vai além do saber que uma mulher pode amamentar, sabe? Eu acho que essa discussão tem que ser posta. Oi, Kelvin. Tem uma aldeia que é na África, se não me engano, que os homens, né? Eles amamentam, né? No caso, eles colocam os filhos no peito dele, né? Tem um contato, que é justamente para criar esse vínculo afetivo, né? Com a criança que é criado com a mulher, né? Tem esse lado também de criar tem essa cultura, né? Que nós aqui não temos. A gente aqui, quando brincando, né? As crianças botam a boca no peito do homem e ele fala, tá me confundindo, acha que eu sou. Né? Tem Engraçado. né? Existem homens, inclusive, heterossexuais, que não admitem a possibilidade do prazer, né, do mamilo. Tem um texto do Zé Cabaleiro, uma música dele, né, que ele faz uma homenagem a um poeta específico, e num dado momento ele fala: tua língua é meu mamilo, água e sal. Eu já levei esse poema para a sala de aula algumas vezes, e as pessoas sempre acham que é uma mulher falando para um homem: tua língua é meu mamilo. E aí alguns, principalmente adolescentes, falam: ué, mas se é língua no mamilo, tem que ser da mulher. Eu falei: mas homem não tem mamilo? Tem, mas ninguém coloca a língua no mamilo de um homem. Olha só que doido. Claro que coloca, gente. Claro que coloca. Claro que é gostoso, inclusive, né? Eu acho que as pessoas
essa construção heterossexual ela é tão pesada que ela determina qual é a parte do seu corpo que você pode ou não sentir prazer. Nesse caso, Altieri, ser mulher trans e passar por onde passei, a gente sabe que os homens gostam de outras coisas, né? Do mamilo, se liberta. Porque eles não estão sob o julgamento da mulher dizer, né, que a mulher cis, ela foi educada para estranhar alguns comportamentos masculinos, né? Sim? E com a mulher trans, muitos homens se libertam desse julgamento, né? Inclusive, ele reafirma enquanto isso, ó, eu sou macho, viu? Eu só tenho sensibilidade, enfim. Eu gostei do artigo porque ele, além de falar dessa parte dos hormônios e tal, de amamentar, né, da mulher trans produzir o leite, ele fala do aspecto da mulher trans amamentar por outras vias, né? Por outros meios. Porque ela também precisa dessa parte de ter a afetividade com seu filho, né? Ele traz essas outras possibilidades. Obrigado, Jaque, pela live de hoje. Eu gostei por tantas coisas, porque quebrou alguns preconceitos que eu tenho, né? Porque eu mesma chego aqui e às vezes falo, gente, eu ser trans não faz de mim uma pessoa letrada em tudo, né? E eu venho cometendo preconceitos quando há pessoas que não sabem de coisas nesse nível, né? A gente fica, mulher trans pode amamentar? Sim, pode. Tá, pronto. Sabe, não se aprofunda. Eu mesmo não tinha me aprofundado no assunto, sabe? Então, a aula hoje foi para mim. Acho que foi para todos Pra nós. nós. Acho que foi para todos nós mesmo. Eu acho que foi muito bom. E assim, Jaque, fazendo uma autocrítica aqui, a nossa conversa de hoje se deu, segundo você mesma falou comigo no privado, devido, né? Eu trouxe ontem esse tema, lá do vídeo que eu vi, e a gente falou sobre o engajamento de lives, né? E isso a gente conversou no privado, né? Seria interessante trazer esse tema e falar sobre engajamento, e eu não discordo, e acho que temos que lançar esse tema de novo, também pensando no engajamento. Mas antes do engajamento, a informação segura, sabe? Sem aquela coisa assim. Por exemplo, nós lemos nesse artigo que não está livre de riscos. Né? Porque às vezes a pessoa faz uma defesa, não, gente, é só ir lá e fazer. Não, não está livre de risco. Qualquer coisa que envolva fármaco, qualquer coisa que envolva hormônio, não é livre de risco. Mas o que a gente conseguiu captar do artigo é que as evidências trazidas até agora mostram que é benéfico. E as evidências são poucas, a gente precisa de mais trabalho científico, e a gente sabe que esses trabalhos científicos não são estimulados, né? Porque a universidade, a academia, ela é normativista. A academia não é, ela não está aí pelas minorias, né? Então a gente depara com essa realidade que nós temos na academia, mas a academia também aponta essas evidências aqui que são interessantes para a gente, para começar, para evidenciar o trabalho de forma tranquila. Então eu acho que a despeito dessa possibilidade de engajamento, que ela é necessária, e também cá para nós, sejamos honestos, né? Nós gostamos de lives movimentadas em que as pessoas trazem informações, que trocamos informações, e a gente gosta disso, e tá tudo bem. Mas começar essa discussão por uma informação científica é muito bom. Eu tô feliz. Né? Sobe o nível. Tipo, uma próxima live a gente tem argumentos e pode apontar para onde a gente está buscando esses argumentos, né? Mas assim, Sim. Alto, sobre possíveis riscos, né? Efeitos colaterais. A gente vai ter no anticoncepcional que a mulher Sim. toma. Sim. E quando a gente Toda vai mulher pensar se em fode, hormônio, né? Toda mulher quando a se gente vai- fode. Cisgênero ou transgênero tá se fudendo. E quando a gente hormônio vai- é uma realidade. Na sociedade moderna, principalmente, que a gente tem o uso, né, desses hormônios de forma artificial, porque antigamente o hormônio era só natural, né?
Então, agora que a gente tem isso, né, Jack, eu acho que toda mulher tem riscos. Quando a gente vai pensar no hormônio, o hormônio para a mulher trans, o hormônio que é indicado para outras não pode ser indicado para mim, às vezes, né? Eu não posso tomar a mesma quantidade ou o mesmo hormônio específico da que a outra pessoa está tomando. Sim, O exemplo disso é que na década de 90 a gente tomava muito. Enfim, 90 é que se popularizou muito. A gente fazia amizades, aí vai uma denúncia. A gente fazia amizades com as enfermeiras ou as pessoas da enfermagem, né, que conseguiam, né, nos liberar os anticoncepcionais e a gente tomava. Todo mundo se dava bem. Eu me enferrei, sabe? Não consegui. Então, o que serve para tantas não pode servir para mim. E assim vai nesse novo, né, o aleitamento, a amamentação. é, Não posso é tomar. isso.